Bom dia, meninos, tudo bem? Vamos iniciar hoje a nossa aula de sistema renal, caminhando já para o final de saúde do adulto, né? E aí a gente vai trabalhar nas aulas das próximas semanas, discussões de caso, vamos trabalhar sistematização. Vamos fazer algumas atividades, alguns exercícios para fixar conhecimento. Então, ao longo da semana, das próximas semanas, a gente vai combinando as atividades que a gente vai desenvolver. Mas hoje o nosso objetivo é trabalhar sistema renal. Essa aula vem completar a aula que vocês tiveram ontem de balanço hídrico. São aulas que se completam, mesmo em disciplinas diferentes, elas se conversam. Né? Porque quando a gente fala de balanço hídrico, a gente envolve o principal sistema excretor do nosso organismo, ok? Bora começar então. Então, como sempre, toda vez que a gente vai retratar algum sistema, a gente faz uma revisão fisiológica, né, do sistema. Então, lembrando que o nosso sistema renal ele é composto por 2 rins, né, o direito e o esquerdo. Cada um tem aproximadamente 125 gramas. Eles ficam situados na parte posterior, né, atrás do peritônio, que é aquela membrana que envolve, né, todas as vísceras, principalmente intestino. São irrigados pela artéria renal, por onde o sangue chega até o rim, e são drenados por meio da veia renal. Certo? São responsáveis pela regulação total do ambiente interno corporal por meio da grande função excretora que o nosso rim tem. Então, o nosso rim é responsável por todo esse controle. Quando a gente fala de equilíbrio, todo o controle que permite esse equilíbrio de eliminação tanto de líquido, quando a gente pensa em urina, volume, quanto também de todas as escórias que essa urina elimina, uma vez que os nossos rins têm a grande função de filtro, certo? Então, aqui a gente tem uma foto, né, de todo esse sistema. Então, lembrar das glândulas suprarrenais, né, que ficam situadas na parte superior de cada rim. Nós temos aqui os rins, né, a veia renal em azul, a artéria renal em vermelho, o ureter, que é o que transporta o filtrado renal para o grande reservatório, que é a bexiga. Esse reservatório, ele é um órgão oco e que vai se completando de volume urinário. A partir do momento que completa um nível, ele se comunica, né, o nosso esfíncter se comunica com o nosso sistema nervoso central, que dá a ordem para a eliminação de urina. E aí, cabe a cada ser humano urinar nesse momento ou não. Quando a gente não urina no momento que o nosso esfíncter nos avisa, nós acabamos sobrecarregando esse reservatório de volume, certo? E a sobrecarga de volume também ocorre a sobrecarga de escórias que ficam aqui. E isso pode permitir o depósito dessas escórias nesse órgão oco, ok? E aí depois nós temos a uretra, que é o caminho desta urina para o meio externo, ok? Então, lembrando um pouquinho o caminho deste sangue neste contexto renal. Então, o sangue chega nos rins, né, por meio das artérias renais. Depois, esse sangue circula no interior de todos os néfrons, onde exatamente ocorre a filtração. Lembrar que esses néfrons eles são compostos por capilares muito pequenos, né? E isso faz com que no paciente que é comórbido, diabético ou comórbido hipertenso, exatamente essa estrutura de néfrons que são lesadas
ou pelo aumento da pressão no paciente hipertenso ou pelo excesso de açúcar circulante no paciente diabético. Então, nós temos as lesões desses néfrons nesses pacientes, fazendo com que esse paciente evolua para insuficiência renal, certo? Depois, na sequência, nós temos o fluido filtrado, né, que são as impurezas, é liberado para a pelve renal, e aí, pelo ureter, a urina é levada até a bexiga, ok? Então, nossos rins são os nossos principais filtros, são responsáveis por toda a eliminação de escórias do sangue, principalmente ureia e creatinina. Esses dois produtos metabólicos, eles são tóxicos para o nosso organismo. Então, quando o paciente não tem função renal preservada, essas escórias elas acabam comprometendo o sistema neurológico do paciente, alterando o sistema neurológico, porque ele é um metabólico tóxico, né? E, sem dúvida nenhuma, a eliminação dessa urina permite a regulação de volumes, tanto de eletrólitos, né, quanto de eliminação de todas essas escórias, certo? Então, lembrar a importância de se manter esse sistema renal funcionante, uma vez que ele precisa de volume para ser filtrado. O ideal é que o ser humano, para poder manter esse equilíbrio, faça a ingesta de 2 a 3 litros de água por dia, e é água, não é nenhum outro tipo de líquido, de água, para estimular esse sistema a funcionar, para que por meio do funcionamento desse sistema nós tenhamos todas essas escórias e esses eletrólitos eliminados na sua quantidade correta e equilibrados, para que todos os outros nossos sistemas funcionem de maneira adequada, né? O nosso tegumentar, na hidratação da nossa pele, o nosso sistema cardiovascular, com eletrólitos suficientes para o funcionamento da bomba sódio-potássio. Então, todos os outros sistemas, eles funcionam de acordo com o equilíbrio deste volume. Quando o nosso sistema renal elimina demais, nós temos um déficit de volume cardiovascular. Quando ele elimina de menos, nós temos um excesso. Então, isso está em desequilíbrio. Então, é importante a gente ter um sistema renal funcionante para que esses volumes todos entrem num movimento de equilíbrio, ok? Então, agora a gente vai discutir um pouquinho a insuficiência renal aguda, que é quando os pacientes apresentam algum tipo de doença grave e os rins podem parar de funcionar de uma maneira abrupta, de uma hora para outra. A vantagem é que essa insuficiência renal aguda é temporária. A partir do momento que a gente descobre o motivo, né, que está causando essa insuficiência e trata, a gente tem aí a reversão dessa insuficiência, certo? Ela pode retornar após algumas semanas. Em muitas situações, esse paciente ele fica submetido à diálise, que a gente vai discutir o que é, até que os rins voltem a funcionar. Porque o que a gente tem que entender é que a partir do momento que esse sistema para de funcionar, é necessário que um sistema externo funcione pelo rim desse paciente, porque é incompatível com a vida um organismo sem funcionamento renal. Então, quando o funcionamento renal próprio do paciente não funciona, nós precisamos conectá-lo a um sistema renal externo ou mecânico para que esse filtrado renal aconteça da mesma forma ou de forma semelhante, certo? De outro lado, ou por outro lado, nós temos a insuficiência renal crônica, que é a perda lenta e progressiva e, infelizmente, irreversível das funções renais. Ela é lenta e progressiva porque, ao longo do tempo, o paciente ele vai tentando se adaptar, né, em processos de compensação, até o momento que isso não acontece mais. O nosso organismo ele é muito inteligente, então, com o passar do tempo, o nosso organismo vai tentando fazer uma compensação desse déficit de filtração, mas chega um momento que ele não consegue mais,
E aí é esse momento que o paciente começa a apresentar sinais e sintomas, certo? Da doença. Então, quais são eles? Então, o paciente começa a apresentar alteração na cor da urina, ela fica muito parecida com cor de Coca-Cola, que a gente chama de uma urina colúrica, ou até sanguinolenta, quando a gente chama de hematúrica. O paciente tem dor ou ardor quando urina, que a gente chama de disúria. Ele passa a urinar o tempo todo e em pequenas quantidades, o que a gente chama de polaciúria. Ele levanta várias vezes na noite por conta dessa polaciúria para urinar, o que a gente chama de nictúria. Apresenta edema de membros inferiores e na região em volta dos olhos, periorbital, dor na região lombar. Pode apresentar alteração da pressão, né? Porque está retendo líquido, então eu tenho consequentemente um aumento, né, da pressão arterial. Anemia, fraqueza e desânimo constante e também náuseas e vômitos frequentes pela manhã. Então, meninos, é importante que vocês, se não se lembravam desses termos técnicos, ou se nunca viram, né, por algum motivo, estejam fortalecendo esses termos técnicos naquele dicionarinho que eu pedi para vocês construírem no começo de CM e saúde do adulto, né, que são palavras técnicas importantes que vão fazer parte do dia a dia de vocês. Então, é importante que a gente deixe esses termos técnicos de uma maneira muito clara no nosso conhecimento, certo? Para que a gente não confunda o significado e nem a maneira de escrever, ok? Então, esses são possíveis sinais e sintomas que o nosso paciente apresenta ao longo do desenvolvimento de uma insuficiência renal, ok? Então, diante de insuficiência renal, o que é indicado é que eu faça o rim desse paciente, conecte esse paciente a um sistema que promova a função renal dele de maneira artificial, o que a gente vai ver mais ao término da aula, ok? Então, agora a gente vai discutir síndrome nefrótica. Então, síndrome nefrótica são um grupo de doenças glomerulares associadas ao aumento da permeabilidade do glomérulo a proteínas. O principal sinal, né, dessa doença é a perda de proteína pela urina, principalmente albumina. Então, quando é feito o exame de urina no paciente, que a gente identifica perda de proteína pela urina, isso é um sinal de que o sistema não está filtrando corretamente a proteína, certo? Proteínas elas são em relação a peso, né, molecular, elas são grandes. Então, quando nós temos perda da função renal, um dos primeiros sinais que nós detectamos é a perda de proteína pela urina, porque os néfrons não conseguem filtrar, justamente pelo tamanho, né, dessa proteína. Consequentemente a essa perda de albumina ou de qualquer outra proteína, nós temos a redução da pressão oncótica, né, que leva automaticamente ao edema generalizado. Então, essa é a justificativa pelo qual o paciente que tem insuficiência renal, ele desenvolve um quadro de edema. É por conta desta redução da pressão oncótica que é direcionada pela redução de proteína circulante, certo? Então, isso faz com que nós tenhamos a passagem do líquido do sistema vascular para o meio extravascular, né? E aí, todo esse processo ativa o sistema renina-angiotensina, que faz automaticamente com que se retenha sódio e vai aumentando cada vez mais o edema, ok? Porque a retenção de sódio é um sistema fisiológico normal de defesa, né? Quando eu tenho perda de volume, eu retenho sódio para que esse volume fique recrutado, para que meu paciente não desenvolva hipotensão. A única questão é que esse paciente não está tendo função renal. Então, eu não tenho como eliminar esse excesso de líquido e acabo desenvolvendo o recrutamento desse líquido nos tecidos, promovendo então um edema, ok? Então, esse é um quadro comum que acontece, né, a síndrome nefrótica. Qual é a maneira de se descobrir, né, este quadro? É realizando
exame de urina e observando atentamente o sinal clínico, que é o quadro de edema, certo? Essa síndrome nefrótica ela pode ser causada por uma infecção urinária, que pode lesar essa estrutura renal, ou até mesmo por cálculo renal, ok? Que vai permitir com que eu tenha alteração dessa permeabilidade toda e tenha eliminação em excesso de proteína, certo? Muito bem. Evoluindo então para a infecção do trato urinário, que no meio hospitalar a gente chama comumente de ITU, tá? Então é uma sigla muito utilizada no ambiente hospitalar. Então, infecção do trato urinário é o quadro que se desenvolve por meio da presença de micro-organismos, né, patogênicos no trato urinário, que o paciente pode ou não desenvolver sintomas. Ele pode afetar a bexiga, quando o paciente desenvolve cistite, a uretra, quando ele desenvolve uretrite, e aí é uretra, não erutra, né? Tá digitado errado. E o rim, quando é pielonefrite. Os fatores predisponentes ou os que colocam o paciente num quadro mais suscetível dessa infecção é a gestação, né, que reduz a imunidade da mulher, baixa imunidade, esvaziamento incompleto da bexiga, diabetes ou qualquer outra situação que por algum motivo abaixa a imunidade e a resistência do paciente. A gente tem que entender, principalmente na anatomia feminina, que a uretra é uma estrutura muito próxima de regiões contaminadas, como a vagina da mulher e o ânus. Então, qualquer higiene mal feita pode promover a migração desses agentes patogênicos para a região da uretra. E se a imunidade dela está comprometida, automaticamente ela pode desenvolver esse quadro de infecção urinária. As mulheres, elas têm essa predisposição natural pela anatomia e existem algumas mulheres que elas têm essa suscetibilidade natural. Então, mulheres que desenvolvem infecção urinária de uma a duas vezes por ano, elas são pessoas que têm predisposição à infecção urinária. Então, essas mulheres elas precisam fortalecer esse sistema e essa imunidade com algum tipo de cuidado extra para a qualidade de vida, né? Abusar no volume de água, intensificar a higiene do trato urinário, pensar muito bem na calcinha que se utiliza, porque dependendo da calcinha e do tempo que ela fica com alguma roupa que aperte muito essa região, pode ser predisponente a desenvolver infecção urinária. Então, essas meninas ou essas mulheres têm que tomar um cuidado redobrado com esse sistema, ok? Então, os sintomas, muitas vezes é um quadro assintomático, mas quando o micro-organismo patógeno ele é muito agressivo, um dos sintomas comuns é a disúria, certo? Tanto a disúria, que é a dor para urinar, como a queimação, a micção. Então, o paciente com urina, ele sente queimando todo o trato urinário, né? Ou a saída propriamente dita da uretra. Acompanha de dor na região da bexiga e também na região suprapúbica. É comum o quadro de hematúria e também febre. O tratamento é antibiótico terapia, analgésico, verificar, né, o controle do débito urinário, que a gente estudou ontem, né, em CMU3, como fazer o controle, muitas vezes até, do balanço hídrico e promover o conforto para esse paciente em posição mesmo, né, como eu deito, como eu me acomodo para reduzir o quadro de dor. Não costuma ser um problema que acometa o paciente, afastando ele das suas atividades de vida diária. Mas, como é muito comum em paciente idoso, né, o idoso tende a prostrar um pouquinho, então a ficar um pouco mais desanimado por conta do processo infeccioso, né, porque a gente tem que lembrar que toda cascata inflamatória, ela causa uma certa indisposição dos pacientes. No adulto jovem,
ele continua as suas atividades de vida diária, que a gente chama de AVDs, de maneira muito tranquila. Isso não é nenhum tipo de fator que comprometa. Ele tem um certo desconforto, mas ele segue a vida. Agora, no paciente idoso, isso já causa muitas vezes até motivo de internação hospitalar, certo? Então, isso pode acabar causando um quadro do paciente está evoluindo para ele fica acamado e ele fica mais prostrado, né? Então é importante evitar esse quadro no paciente idoso, mas que é comum quando ele usa fralda e quando ele faz uso também de sonda vesical de demora ou de catéter vesical de demora, certo? Então aqui a gente já discutiu, né, as insuficiências renais e aí a gente vai então falar sobre o tratamento. Então o tratamento no paciente renal, gente, a opção pelo tipo de tratamento vai depender do tipo de recurso que eu tenho na instituição ou no município e do nível de insuficiência que o meu paciente apresenta, certo? Então, nós temos aqui a hemodiálise. A hemodiálise consiste no filtrado deste sangue do paciente, então ele é conectado a uma máquina por meio de uma fístula arteriovenosa, né? Essa fístula é a conexão de uma veia junto com uma artéria. Eu vou postar para vocês algum vídeo, tá? Então, se vocês observarem lá na sala virtual um vídeo sobre fístula arteriovenosa, procurem lá o vídeo nesse momento da aula para vocês observarem algum vídeo sobre hemodiálise. Eu vou tentar achar e postar para vocês na nossa sala virtual. Então, aqui é feita uma fístula no paciente e aí ele é conectado à máquina de hemodiálise. Então, por algumas horas, o sangue desse paciente sai, é filtrado, né? Nesta máquina nós temos o hemodializador, que é o filtro que representa os néfrons do paciente. E aí, por meio deste filtro, o sangue todo é filtrado e retorna para o paciente com a redução das impurezas, ok? Então, qual é o grande problema deste movimento? É a exposição desse paciente a uma máquina que, se tiver algum tipo de contaminação, eu posso levar o paciente a óbito por uma contaminação generalizada desse paciente. Esses pacientes são submetidos à hemodiálise 3 vezes por semana, né? Então eles fazem em dias alternados, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. São pacientes crônicos, né? Nesses institutos de hemodiálise. Ele só sai de uma hemodiálise quando ele só se ele tinha uma insuficiência renal aguda, que é raro, ou quando ele vai a óbito, ou quando ele consegue um transplante renal, porque entendo que nós estamos falando de pacientes renais crônicos, ok? Então eu só reverto essa situação com rim novo. E para ter rim novo eu preciso ir para a fila de transplante e ser submetido a transplante, ok? Então são pacientes que são muito expostos, né? São pacientes que não podem ter ingesta de volume excessivo de maneira alguma. Então são pacientes que têm uma restrição de volume muito grande, uma restrição de cálcio muito grande, restrição de eletrólitos muito grande, porque ele não pode de maneira alguma ter isso em excesso, porque senão ele não aguenta a sessão de hemodiálise do próximo dia. A gente tem uma vivência de pacientes que não moram, né, em região que tem centro hemodializador. Sorocaba é um deles, mas a gente tem muitas cidades vizinhas que não tem esse centro, né? Então esses pacientes chegam aqui em Sorocaba muito cedo, saem das suas casas de madrugada, vêm para Sorocaba muito cedo. No conjunto hospitalar de Sorocaba a gente tem, né, hemodiálise. Então esses pacientes chegam, vão para a sessão de hemodiálise, que dura meio período do dia, e no outro meio período esses pacientes ficam aguardando para voltarem para os seus municípios, porque eles vêm de condução coletiva. Eles não podem ir antes. E aí a refeição desse paciente é muito comprometida, porque muitas vezes ele não tem dinheiro para se alimentar.
Então, gente, são pacientes muito sofridos. O paciente renal é um paciente sofrido, pela própria doença, pela limitação que ele tem, pela disposição que ele tem que ter a estar 3 vezes na semana fazendo hemodiálise, né? Muitas vezes são pacientes que são afastados do ambiente de trabalho, então tem uma situação socioeconômica já muito prejudicada também, né? Então são pacientes, na sua maioria, com um cenário de vida ruim, né? Um cenário de vida complicado. Diferente de hemodiálise, a gente tem esse paciente que faz diálise peritoneal ambulatorial contínua, que a gente chama de DPAC. Esses pacientes que são submetidos à diálise peritoneal, geralmente são pacientes com insuficiência renal aguda. Podem também ter crônica, mas são crônicas que apresentam ainda algum tipo de função renal. Não são pacientes crônicos que perderam 80% de função renal, por exemplo. São pacientes com insuficiência renal crônica que apresentam parte da função renal preservada, né? Então, como que acontece? É introduzido um catéter aqui na região abdominal, né? Catéter de Tinkoff. A introdução desse catéter é feita por meio cirúrgico, né? Pelo médico nefrologista. Então, esse é um líquido dialisador. Esse líquido dialisador é introduzido nessa cavidade peritoneal do paciente por meio dessa conexão. E após a introdução desse líquido, fica ali por 2, 3 horas e por meio osmótico, meio mais concentrado por menos concentrado, as impurezas do sangue, né, passam para esse líquido e depois de algumas horas esse líquido é drenado para essa bolsa, ok? Qual é a absorção, né, dessas impurezas? É numa concentração menor. Por isso que eu digo para vocês que o meu paciente precisa ter função renal preservada, ok? Se vocês observarem lá na sala algum vídeo sobre diálise peritoneal, é o momento de vocês irem também agora para a sala para observarem algum vídeo que eu tenha conseguido para vocês a respeito desse assunto, ok? Então, é introduzido aqui o líquido e depois de algumas horas, né, nós fazemos a extração do líquido pelo mecanismo de drenagem por meio da gravidade, ok? Esse movimento, gente, de diálise é um movimento que eu posso fazer no paciente domiciliar. Então, muitos pacientes renais que não apresentam ainda uma insuficiência a ponto de fazer diálise, eles podem fazer essa drenagem na própria residência. Então, é fornecido, esse paciente é submetido, né, à introdução do catéter no ambiente hospitalar, é introduzido o líquido dialisador para ele e ele faz esse movimento na própria residência, ok? Então, aqui é a foto de um paciente no centro de hemodiálise. A maioria dos pacientes tem uma coloração diferente, são pacientes que têm um aspecto diferente, são pacientes que, quando a gente conhece, a gente identifica, né, esse quadro renal, porque são pacientes que têm uma coloração diferente, né, por conta da própria evolução da doença. Então, aqui, ó, é uma máquina de hemodiálise e aqui é o filtro dialisador. Então, todo o sangue do paciente passa por esse filtro e volta para ele com redução das impurezas, ok? Então, aqui alguns sinais, né, típicos da insuficiência renal, que a gente já discutiu. E é isso, meninos. Então, eu vou tentar localizar para vocês agora alguns vídeos que falem sobre essa insuficiência renal. Não a insuficiência renal em si, mas o mecanismo de hemodializar e de fazer diálise peritoneal também, ok? E aí, vocês assistindo os vídeos vão conseguir entender melhor esse mecanismo, tanto de diálise como de hemodiálise, ok? Então, acho que a ideia que a gente finaliza essa aula é falando sobre qualidade de vida, né? Falando sobre a importância de cuidar bem do rim enquanto ele existe.
e cuidar bem das doenças comórbidas enquanto elas não danificam esse sistema renal. Porque, infelizmente, uma vez esse sistema danificado, a gente só consegue rever com a transfusão de rim, com o transplante de rim. E, infelizmente, não é um órgão que a gente tem a livre demanda para transplante, gente. Então, a importância de se cuidar bem enquanto tem, porque a partir do momento que eu começo a danificar esse sistema todo, com infecção renal de repetição, com pedra renal, né? Porque eu posso ter um quadro de litíase renal, né? Então, vou aproveitar esse final de aula para falar um pouquinho de litíase, que é uma alteração que eu não coloquei nos slides. Então, litíase renal é pedra nos rins. Essa litíase renal, ela pode se dar ou pela ingesta inadequada de líquido ou por excesso de alimentos de líquidos que tenham resíduos, como refrigerante, como suco em pó, e esses resíduos acabam não sendo filtrados na sua totalidade e acabam predispondo o paciente a ter cálculo renal, né? Que é quando esses resíduos vão se aglomerando e formando as pedras, a litíase. É muito comum em pacientes que têm ou predisposição pela genética ou por uma qualidade de vida ruim. E aí, esse paciente, quando tem litíase renal de repetição, pode ter lesão dos néfrons e podendo ter uma insuficiência renal progressiva. Lembrem que a renal crônica ela é progressiva, não tem os sintomas no começo. Então, sempre é importante esses pacientes estarem fazendo exames periódicos, tanto de ultrassom quanto de exames de urina e de sangue, né? Porque o de sangue, quando aponta no meu sangue escórias sanguíneas, né, ureia e creatinina, é porque o meu sangue não está conseguindo eliminar essas escórias. Então, sempre é importante a gente estar observando a qualidade, né, de vida dos nossos rins, para que a gente consiga intervir antes que o nosso paciente ou alguém da nossa família apresente insuficiência renal. Porque entendam que quando a gente fala de insuficiência renal crônica, a gente está falando de quadro irreversível. E a partir do momento que é irreversível, eu não consigo mais que esse paciente retome as suas funções renais, a não ser para um rim novo. Então, é importante que tenhamos a noção de se preservar função renal enquanto se tem. Então, a importância de se cuidar bem de um paciente hipertenso, diabético, né, para que ambas essas comorbidades não desenvolvam nesse paciente uma insuficiência renal crônica, ok? Então é isso, meninos. Eu vou agora disponibilizar para vocês algum vídeo a respeito da hemodiálise, da diálise peritoneal e qualquer dúvida eu estou à disposição, ok? Um abraço e uma boa quinta-feira para vocês.